Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo aí de resolução da lista. Agora estamos na sétima questão, né? Que trata do seguinte, ó, derive f de x, x ao quadrado, mais seno de x, mais x ao quadrado vezes cosseno de x. Tá bom? Aí o que a gente percebe nessa questão, né? Que ela tem as funções trigonométricas. Quando se tratar das funções trigonométricas, a gente tem que saber o que são elas e qual corresponde à derivada de quem, né? Vamos dar uma olhada, eu vou anotar aqui uma tabela onde a gente vai ter essas informações, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem o seno de x e temos o cosseno, a base de tudo, né, basicamente. Agora, o que a gente tem? A gente tem outras informações que é, devido do seno e do cosseno, a gente tem as outras funções. Quais são as outras funções? Nós temos a tangente, que é formada pelo seno em cima sobre o cosseno, né? Tá certo? Essa é a tangente. E agora o que é, o que temos mais? Temos a cossecante. Cossecante é 1 sobre o seno de x, tá bom? Cossecante. Temos ainda a secante de x. Tá, lembrando que aqui é tudo com x, tá bom? Cossecante de x. Isso daqui é 1 sobre o cosseno de x. Tá bom? Além da secante, a gente tem a cotangente, né? Nós temos aqui a cotangente. A cotangente de x é igual a 1 sobre a tangente de x. Tá bom? Pronto, primeira coisa, essas informações aqui. Primeira tabelinha de todas as funções trigonométricas que a gente tem aqui. Tá bom? Segunda tabela que eu vou fazer a criação aqui é do seguinte, as derivadas, né? A derivada, qual é a derivada do seno, qual é a derivada do cosseno e assim sucessivamente. É uma tabela até um pouquinho grande, né? Por causa das várias funções. Mas aqui nós temos a tabela de derivadas. Tá? Vou até colocar aqui, ó, tabela de derivadas. Tabela de derivadas trigonométricas. Trigonométricas. Isso tem lá na aula de derivadas trigonométricas do professor Lucas, viu? Tá bom, pessoal? Vamos ter aqui, ó, que a derivada da seno de x, né, a derivada da seno de x é igual ao cosseno de x, tá bom? Esse símbolozinho aqui da linha é justamente dizendo a derivada, tá? A derivada do cosseno de x é igual a menos o seno de x. A derivada da tangente de x é igual a secante ao quadrado de x. A derivada da cossecante de x ela é igual a menos cossecante de x vezes a cotangente de x. A derivada da secante é igual a secante de x vezes a tangente de x. E a derivada da cotangente, a derivada da nossa cotangente, é igual a menos cossecante ao quadrado de x. Tá bom? Essa daqui é a tabela de derivadas trigonométricas que a gente vai utilizar. É uma tabela meio feia, né? Escrever aqui. E a partir dessas informações a gente vai calcular os itens da questão, viu? O item, no caso, a gente começa com o item A. Só organizar aqui. Item A. Nós temos no item A, voltando aqui, nós temos x ao quadrado. Nós temos que a nossa função é formada por x ao quadrado. Vou olhar aqui na outra tela
só me dê um instante, só para me olhar. Só para mim poder olhar aqui, para não ficar indo e voltando na tela aí. Então a gente tem x ao quadrado mais seno de x mais x ao quadrado vezes o cosseno de x. Tá bom? Calculando a derivada daqui, da f de x, a gente vai ter que calcular a derivada de x ao quadrado, que a gente já calculou bastante, é 2x, mais a derivada do seno é o cosseno, tá? Cosseno de x, mais a derivada dessa outra parcela aqui, ó. A derivada desta outra parcela é o que vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Então eu vou fazer aqui em rosa essa derivada. Essa derivada ela tem x ao quadrado vezes cosseno de x. Então a gente tem um produto entre duas funções. Para fazer a derivação disso daqui, a gente vai utilizar a regra do produto, que fala o seguinte: a derivada da primeira, x ao quadrado, derivada dessa, vezes a segunda, que é cosseno de x, mais a derivada da segunda, cosseno de x, vezes a primeira, que é x ao quadrado. Tá bom? Derivada de x ao quadrado é 2x, vezes cosseno de x. Tá bom? Mais a derivada de cosseno, a derivada do cosseno é o menos o seno. Tá bom? Então nós temos menos seno de x aqui, vezes x ao quadrado. Reorganizando os dados, né, a gente vai ter 2x vezes cosseno de x, mais com menos dá menos seno de x, vezes x ao quadrado, tá bom? Essa daí é a derivada que a gente estava procurando. Aí pega este resultado e aplica aqui, ó. Nós vamos ficar com 2x vezes o cosseno de x, menos o seno de x, vezes x ao quadrado, tá bom? Se você quiser dar continuidade, pode ser, tá bom? Mas eu não vou dar continuidade neste cálculo aqui. Por aqui eu já encerro, tá? Agora o item B, né? Vamos agora para o item B. Eu peço desculpa pelos barulhos externos, tá bom? Vou colocar esse item B em outra... Vou colocar esse item B em outra página aqui. O item B, qual é a função? Deixa eu dar uma olhada aqui. A função é y igual a x ao quadrado mais 4 vezes a secante de x mais a tangente de x, tá bom? Pronto. Então eu tenho que calcular, para mim calcular a derivada de y, eu tenho que calcular a derivada dessa daqui, derivada desta e derivada dessa daqui. A derivada de 2x, de x, né, ao quadrado, é 2x. Mas essa derivada aqui vai me dar um trabalho, por causa que nós temos um produto aqui. Não, nem vai me dar trabalho, porque é o seguinte, porque a gente está multiplicando aqui uma constante, né? Então a gente repete a constante vezes a derivada da secante, né? Que é a função que está sendo multiplicada pela constante. A derivada da secante é secante de x vezes a tangente de x. Tá bom? Essa é a derivada da secante. Mais a derivada da tangente. A derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Tá bom? Pode ser encerrado por aqui, tá? Vou encerrar por aqui. E agora vamos para o item C, né? O item C. No item C, nós temos o que? Nós temos um y igual a secante de θ, né, sobre 1 mais a secante de θ. Aqui nós podemos perceber que esse y é formado por dois quadradinhos, né, que eu chamo, né? Dois quadradinhos, um em cima e outro embaixo. Então a gente tem um quociente. E o de cima eu vou chamar de m de
No caso aqui eu não vou chamar de m de x porque não tem um x. Eu vou chamar de m de θ e o de baixo de n de θ. Para calcular a derivada disso daqui, né, a gente vai colocar o m de θ sendo igual ao secante de θ. Tá? O n de θ vai ser igual a 1 mais a secante de θ. E a derivada delas é derivada de m de θ é a derivada da secante. A derivada da secante é secante de θ vezes a tangente de θ. E agora nós temos ali embaixo a derivada da n de θ, né? Nós temos aqui essa primeira parcela, derivada é zero, posso até colocar aqui zero, mais derivada da secante, é o mesmo da de cima, secante de θ vezes a tangente de θ. Tá? Essa é a derivada. Dando continuidade, nós sabemos que quando a gente tem um quociente, a derivada do nosso y é igual a derivada da primeira, da de cima, vezes a de baixo, menos a derivada da de baixo, vezes a de cima, isso tudo sobre a de baixo ao quadrado, sobre n ao quadrado aqui, tá bom? E aqui nós já temos os valores, né? É só fazer a substituição. Derivada de m de θ, né? Secante de θ vezes a tangente de θ, vezes a nossa n de θ, 1 mais secante de θ. Okay? Isso tudo menos a derivada da nossa n de θ, que é secante de θ vezes tangente de θ, vezes a nossa m de θ, que é a nossa secante. Então nós temos secante de θ aqui. Isso tudo aqui sobre a nossa n ao quadrado. A nossa n ao quadrado é 1 mais a secante de θ ao quadrado. Tá bom? Todo esse cálculo aqui. Vamos ver se a gente coloca em algo em evidência. Eu posso colocar secante de θ em evidência. Posso colocar em evidência para deixar mais limpo, né? Então eu vou colocar secante de θ vezes tangente de θ em evidência, vezes nós vamos ter 1 mais secante de θ menos a secante de θ que sobrou aqui, né? Secante de θ aqui, menos isso daqui. Isso tudo sobre 1 mais secante de θ aqui. Isso tudo ao quadrado. Está faltando mais um parênteses aqui ao quadrado. Aí y de θ, quer dizer, a derivada de y, né? Nós vamos colocar secante de θ vezes a tangente de θ. Aí, mais secante de θ menos secante de θ dá 0. 1 mais 0 dá 1. 1 vezes isso que estava fora dá exatamente isso daqui. Eu vou ficar aqui embaixo 1 mais secante de θ. Isso tudo ao quadrado. Tá bom? Essa é a nossa resposta. Coloquei sim. Ok. Agora vamos para o item D, né, da questão. O item D nós temos que é a nossa função. O item D é a nossa função f de x é igual ao seno de x vezes o cosseno de x. Tá bom? Isso daqui a gente percebe que é formado por produto de duas funções. Então a derivada da nossa f de x vai ser igual a derivada do seno de x vezes a segunda, né, que é o cosseno de x, mais a derivada do cosseno vezes o seno de x, que é a primeira
Derivada, aí dando continuidade, isso é a regra do produto, tá pessoal? A regra de derivação do produto. A derivada de seno, vamos lá. A derivada do seno é o cosseno. Então aqui nós vamos ficar com cosseno de x vezes o cosseno de x. A derivada do cosseno é menos seno. Fica menos seno de x vezes seno de x. Tá bom? Derivada da f de x, a gente pode ser cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Né? Pronto. Aqui dá para encerrar, tá? Se vocês quiserem continuar o código, substituir cosseno ao quadrado de x por 1 menos seno ao quadrado de x, podem ficar à vontade. Agora vamos para o item E, né? O item E dessa questão. O item E, nós temos U igual a cosseno, cossecante na verdade, cossecante de t mais e elevado a t vezes cotangente de t, tá bom? Nós percebemos aqui que é uma soma, né? Então a gente vai calcular a derivada é igual a derivada da cossecante. A derivada da cossecante é menos cossecante de x vezes a cotangente. Não, na verdade não é x aqui, né? Aqui é um. Deixa eu só ajustar a minha borracha aqui. Cossecante de t vezes cotangente de t, tá bom? Aí, mais aqui nós temos um produto. Tendo um produto, vou fazer aqui em vermelho. Nós temos e elevado a t vezes cotangente de t. Isso daqui nós temos que calcular a derivada desse negócio aqui. Percebemos que isso daqui é um produto. Então, sendo um produto, deixa eu até colocar ele um pouquinho mais abaixo aqui para não interferir no resultado que eu vou colocar aqui. A derivada da primeira, que é e elevado a t, vezes a segunda, que é a cotangente de t, mais a derivada da cotangente, né, de t, a derivada da cotangente de t vezes a primeira, que é e elevado a t. Derivada de e elevado a t é o próprio e elevado a t, vezes a cotangente de t. Aí, mais a derivada da cotangente é cossecante, menos cossecante ao quadrado de t. Tá? Menos cossecante ao quadrado de t. Isso lá na tabela, viu? É só consultar a tabela lá. Vezes e elevado a t. Nós temos aqui, nós podemos colocar em evidência, e elevado a t vezes o que? A cotangente de t menos a cossecante ao quadrado de t. Tá bom? Essa daqui é a nossa derivada. Então a gente volta para cá e é só colocar os dados ali. Então a gente tem e elevado a t vezes cotangente de t menos cossecante ao quadrado de t aqui. Fecha aqui o x. Pronto. Esse daqui é o cálculo, tá? Essa é a resposta e a gente agora parte para o item F. O item F, deixa eu descer mais aqui. Temos aqui o item F. O item F é f de x igual a secante de x vezes cosseno de x. Temos aqui um produto, então a derivada da nossa f de x vai ser igual a derivada de secante de x vezes o cosseno de x mais a derivada do cosseno de x vezes a secante de x. Tá bom? Então a derivada da f de x é igual a derivada da secante, né? A derivada da secante é secante de x vezes tangente de x, isso tudo vezes o cosseno de x, mais derivada do cosseno é menos, então é menos seno de x
vezes a secante de x. Tá bom? Se quiserem continuar aqui, ó, a gente tem o seguinte, ó, derivada da f de x. O que é a secante? Né? A secante é 1 sobre o cosseno. A secante é 1 sobre o cosseno, vezes a tangente é o seno de x sobre o cosseno de x, vezes o cosseno de x aqui em cima. Tá bom? Menos o seno de x vezes a secante de x, que nada mais é do que 1 sobre o cosseno de x. Tá? Dando continuidade à derivada, isso é uma curiosidade aqui, esse cosseno aqui corta com esse, nós vamos ter ao final seno de x sobre o cosseno de x. Isso menos seno de x vezes 1, menos seno de x sobre o cosseno de x. Nós vamos ter aqui que nós temos tangente de x menos tangente de x. Isso tudo dá igual a 0. Tá bom? Essa é a resposta aí. E o item F, a gente finaliza essa questão, tá bom? Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.